O Deltan Dallagnol, que era o todo corajoso, vai fugir da justiça? Ora, alguns aliados dele estão aconselhando ele fugir, porque ele também não tem muito o que fazer. Ele já tá caçado, possivelmente vai ser preso e tá com um problema financeiro pesadíssimo. Uma dívida aí na casa dos milhões. Então o máximo que ele pode fazer mesmo é fugir. Tá passando o pires na mão, pedir emprego pro partido. Ora, Deltan, fuja do país e nos livre principalmente da sua arrogância. Você vai colocar aqui nos comentários, você acredita que o Deltan Dallagnol pode fugir do país para escapar dos problemas na justiça? Ele possui outra saída? Você tem gostado de ver o que está acontecendo com o Dallagnol? Deixa o seu like se você curte ver o Dallagnol enrascado nessa situação e se inscreva no canal. Essa proposta de fuga foi feita pelo Marco Feliciano, sim, o pastor Marco Feliciano, bolsonarista, após uma postagem toda choramingosa do Deltan Dallagnol em uma rede social. O Marco Feliciano falou o seguinte: Deltan, vai embora do país, desse país que não tem democracia, aquela coisa toda. O cara, no caso o Deltan Dallagnol, usa subterfúgios da lei para burlar a lei, para sair como candidato, para tentar ter alguma espécie de foro e proteção para não ser preso, e fala que o país não tem democracia. Esse povo, eles gostam de banalizar esses termos mesmo, né? O Deltan Dallagnol tá enganando os seus apoiadores, todo mundo sabe disso, tem inquéritos pesadíssimos contra ele. Link aqui no card para você entender tudo que o Deltan Dallagnol escondeu dos apoiadores dele. E agora o pessoal fala que o Brasil não tem democracia. Sabe qual que é a democracia que o Deltan Dallagnol tá com medo? Que além dele ter sido cassado, ele foi multado pelo Tribunal de Contas da União. Ele vai ter que pagar aproximadamente aí 3 milhões de reais. Esse é o valor da indenização. E sabe por que ele foi multado? Sabe por que ele foi condenado pelo TSE? Por gastos indevidos da Operação Lava Jato, com viagens, acomodações, despesas e hospedagens de procuradores. Na verdade, procuradores muito seletos, porque somente alguns procuradores muito específicos tinham esses benefícios, essas regalias nas viagens. Alguns procuradores eram selecionados e eles viajavam para o Brasil e até para o exterior. Ora, mas o que você está querendo dizer? Você está falando, entrando na discussão da classe média de corrupção? Não, nada disso. Vou explicar. Em 2022, o Tribunal de Contas da União puniu a Lava Jato, na verdade, Deltan Dallagnol e outros procuradores, pelo modelo adotado na hora de fazer a seleção das viagens da Lava Jato. As viagens, elas não possuíam nenhum tipo de critério para a seleção com relação aos procuradores que iam. Na verdade, iam sempre os mesmos procuradores. Muito estranho. E aí, pessoal, por que o Dallagnol fazia isso? O Deltan Dallagnol fazia isso com esse grupo seleto de procuradores para aumentar a sua força política e sua influência nos estados. Claro, porque na verdade eram viagens políticas que essas pessoas faziam, porque a Lava Jato em determinado momento começou a fazer viagem política, começou a atuar politicamente. E aí o Tribunal de Contas da União viu que esse modelo provocou um prejuízo aí de 3 milhões de reais aos cofres públicos, que eles sempre tentaram proteger. Eles vão ter que ressarcir mais uma multa individual no valor de 200 mil reais. Esse é só um problema do Dallagnol, que é um problema financeiro. O Dallagnol, ele vai ter problema também no âmbito criminal, porque ele vai ser processado por uso indevido de gravações ilegais no âmbito da Lava Jato. A gente sempre soube que a Lava Jato tinha ali escutas ilegais, grampos que não deveriam ter sido feitos, mas agora, com a derrocada política da Lava Jato, esses processos começaram a ser desarquivados. O Deltan Dallagnol tem um inquérito contra ele movido pela Procuradoria, na época que ele era procurador da Lava Jato, de 3 mil páginas. Só ali o Deltan Dallagnol tem mais de 30 mil conversas gravadas de modo ilegal, indevido, sem autorização. Isso vai render a ele 2 a 4 anos de prisão caso seja condenado. É um inquérito forte que vai virar um processo pesado e ele vai se dar muito mal. Esse é um problema criminal. Existe agora uma outra questão, que é mais um processo que pode vir contra ele pelo Benedito Gonçalves, que na verdade é ministro do TSE e foi um dos que o Deltan Dallagnol atacou quando a cassação dele veio. O Deltan Dallagnol falou em uma rede social que o Benedito Gonçalves o estava cassando porque havia sido prometida a ele uma vaga ao TSE. Isso é calúnia, isso é mentira por parte do Deltan.
Então o ministro pode processar o Deltan e ele pode ter e vai pagar mais uma indenização. Pelo seguinte, ele tem alegado que, não, eu estava na minha imunidade parlamentar. Não, porque essa postagem veio após a decisão do TSE cassando o Deltan Dallagnol. Então, quando ele fez essa afirmação de que o ministro estaria vendendo a sua vaga ao STF, ele, na verdade, fez depois de ter sido cassado. Ele não tinha mais imunidade parlamentar. E o Deltan, como nós vimos, ele está completamente isolado politicamente. Ele tentou se reunir com a mesa diretora da Câmara, não conseguiu, só foi o Luciano Bivar. Os protestos que ele tem em Curitiba, os protestos feitos em São Paulo, não foi ninguém. Nem o Sérgio Moro e a Conja manifestaram apoio e solidariedade ao Deltan Dallagnol nas manifestações da semana anterior. Comentamos isso, link aqui no card, uma trairagem do Sérgio Moro. Trairagem é pesada. Óbvio, porque o Sérgio Moro não quer se comprometer com alguém que já está na lata do lixo, não quer aumentar as tensões com o TSE e com o STF, principalmente. Então ele está isolado politicamente. Se ele está isolado politicamente, quem que vai gritar o nome dele quando ele for preso? Não vai ter ninguém. Absolutamente ninguém. Então, vendo a situação política, jurídica, financeira, eu chego até a concordar com o Marco Feliciano. Olha só, o melhor para o Deltan Dallagnol mesmo é fugir. É um fim melancólico, humilhante, para aquele que se colocava como sendo o herói, o redentor da classe média, o todo-poderoso da classe média. Esse é o Deltan. Ou ele foge, ou ele vai ser preso. Só que independentemente da escolha que ele tiver, ou da escolha que ele tomar, ele vai ser humilhado. Porque fugir da justiça mostra covardia, que ele é um covardoso. E ficar vai fazer com que ele vá para a prisão. Ele não tem absolutamente nada. Fica lá gritando na rede social quando ele deveria fazer um currículo online para procurar emprego. Eu acho que ele até pode arrumar emprego lá nos Estados Unidos, porque seria bom, né, que o Deltan Dallagnol fora do país. Eu abro mão do Deltan Dallagnol ser punido. Eu prefiro que o Deltan Dallagnol fuja a ser preso, porque se ele for preso vai ficar aqui no Brasil. E esse tipo de gente a gente tem que ver bem longe do país. Você prefere o Deltan Dallagnol preso ou longe do país? Coloca aqui nos comentários que essa é uma dúvida cruel. O Deltan, ele tá precisando de emprego. O que o Podemos fez? O Podemos ofereceu ao Deltan uma mesada aí de 41 mil reais, que é o valor, mais ou menos, ali, de um salário de deputado, coisa do tipo, para que ele pudesse formar quadros, novos candidatos, novos políticos dentro do Podemos. Então é isso que vai ser o Deltan Dallagnol. Um empregado do Podemos, vai ter um salário muito grande. Gente, esqueçam o valor monetário. Esqueçam o valor. O que nós temos que ver é o prestígio. Deltan Dallagnol saiu como herói, entrou como herói da classe média, sai como político caçado pela lei da ficha limpa e agora vai ter que se contentar sendo subalterno no Podemos, correndo o risco de ser preso, tendo que fazer vaquinha para pagar a indenização. É um fim melancólico pro Deltan Dallagnol. Melancólico.